Bom dia, pessoal. Hoje é quinta-feira, né? Dia 3 de setembro. A gente vai discutir um pouquinho sobre a questão dos atores no meio rural, tanto os atores mais tradicionais como os sindicatos rurais e como que eles vão se reconfigurando, né, ao longo do tempo. O texto principalmente do Arilson Favaretto. Mas também a gente vai discutir outros atores que vão se mostrando na cena política, como, por exemplo, as organizações das mulheres rurais e a juventude rural, né? Como que esses grupos também vão se apropriando das discussões que vão sendo feitas na academia, das discussões que vão sendo feitas nos próprios movimentos sociais e como que esses grupos vão se apresentando na cena política brasileira. Então, a gente tem, né, eu pedi que vocês assistissem a live sobre os ativismos rurais, né, eu acho que tem alguns temas interessantes ali que a gente pode trabalhar, apesar deles estarem focados, as duas pesquisadoras, elas focarem na discussão da crise política, nesse contexto atual, mas eu acho que tem pontuações interessantes para a gente pensar e resgatar, inclusive, as discussões que a gente fez em outras aulas, né, em outras discussões, eu acho que casa bem. Então, nessa live, né, ela é organizada pelo Instituto, pela TV da Democracia, que tem um canal no YouTube, né, esse TV da Democracia, ele é organizado principalmente pela Marjorie Marona, né, que é a que faz a mediação da live, mas também pelo Leonardo Avritzer, que é um cientista político da UFMG. A Marjorie também ela é uma cientista política, ela também está na UFMG. Eles têm feito lives geralmente toda terça e toda quinta. Não sei se está sendo sistemático, eu acabei, essa semana não acompanhei, mas várias outras, tem muitas lives interessantes, vale a pena procurar no canal do YouTube, que é esse TV da Democracia e NCT, que é muito interessante. Então, nessa específica, Marjorie Marona, ela convida a Érica Galindo, que é uma estudiosa. Ela está hoje na Universidade Livre de Berlim, né? Ela faz algumas pesquisas lá e ela também foi assessora da CONTAG. Durante muito tempo ela trabalhou muito próxima à CONTAG, né? Que é a Confederação dos Trabalhadores da Agricultura. Como o texto do Arilson e também do Everton vai mostrar, a CONTAG foi uma das primeiras representações sindicais no meio rural, né? Então acho bastante prudente a gente trazer essas questões, né? Porque a CONTAG depois, a gente vai ver que vai ter um desmembramento da CONTAG na FETRAF, e vão ser posicionamentos diferentes, conflitos internos que vão surgindo dentro da própria CONTAG, que surgem de 75, e aí depois vão tendo alguns conflitos internos, e no início dos anos 2000 a gente tem o surgimento da FETRAF. Ela surge no Rio Grande do Sul, então ela tem um fôlego grande, né? Sendo inclusive denominada de FETRAF Sul. Mas depois ela vai se expandindo pelo resto do Brasil, e hoje a gente tem, se a gente for observar o caso do Rio Grande do Norte, a gente tem a CONTAG e a FETRAF-RN, né? Elas não se batem, elas não se bicam muito bem, né? Apenas quando tem pautas comuns, né? Pautas, por exemplo, da reforma agrária e entre outras pautas, eles vão estar dialogando com mais força, mas no campo político há certos conflitos de interesse, inclusive racha entre os interesses da CONTAG e da FETRAF, enfim. Então a Érica Galindo, ela foi convidada, né, junto com a Priscila. Priscila também é uma estudiosa dos ativismos rurais. Então as duas foram convidadas para falar um pouquinho dessas reinvenções desses ativismos rurais na crise política, no processo dessa crise sanitária, nesse contexto da pandemia. E aí eu acho muito importante, porque o que elas vão sinalizar, né? Todas elas vão sinalizar, inclusive a Marjorie Marona como mediadora, ela também sinaliza isso nas próprias questões que ela apresenta, que é como essa pandemia evidenciou com muita força o papel desses atores sociais do meio rural, principalmente os ligados às discussões da segurança alimentar, às discussões da agroecologia. E se a gente for perceber, há uma grande mobilização do próprio MST na produção e
na entrega, na doação de alimentos, principalmente dos alimentos agroecológicos, para comunidades vulneráveis, né? Então o MST no Brasil todo, ele vem fazendo grandes campanhas, né? De doações de alimentos a partir da sua produção, das produções, principalmente das produções agroecológicas no sul do país, no Paraná, Rio Grande do Sul. Então eles têm feito bastante mobilização, além de estar contribuindo com essa discussão agroecológica, né? Então eles têm passado, essa pandemia, na verdade, ela acaba evidenciando uma série de questões e que principalmente as questões relacionadas à segurança alimentar, né? E obviamente que também nessa questão da segurança alimentar e nessa pandemia, né, eles estão mobilizando e estão colocando isso em pauta, essa discussão da segurança alimentar e da agroecologia, mas ao mesmo tempo também com muita força vem fazendo uma denúncia de como o governo federal, no caso, né, vem tratando essas questões, né, as questões tanto da agricultura familiar quanto da própria crise sanitária, né? Como é que o governo ele vem lidando ou não, né? No caso, não vem lidando com as particularidades dessa pandemia nesse contexto, né? E isso já vem de um bom tempo dessa crise política. E todas as pesquisadoras vão falar isso, essa crise política, ela vem desde, principalmente, mais ou menos 2013, né? A gente tem ali um contexto antes um pouco de 2013, mas ela vai ter um boom ali em 2013, onde a gente tem o junho de 2013 como uma referência de grandes mobilizações contra... a princípio contra o aumento da passagem, mas depois várias pautas vão se unificando e principalmente uma discussão muito grande sobre corrupção, né? Um senso comum aí, uma opinião pública que vai se mobilizar em torno dessa temática da corrupção. Obviamente que uma grande discussão aí contra os governos petistas, né? Há todo um envolvimento de tentativa de construir um discurso em que essa corrupção era particularidade dos governos petistas, então isso tudo vai agregar várias pessoas de várias tendências, inclusive apartidários, como muitas pessoas se posicionavam nesse junho de 2013. Para isso tem várias referências, eu não vou me deter um pouco nessa discussão do junho de 2013, porque foi bastante estudado pela literatura dos movimentos sociais, todo mundo, né, cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, buscaram entender o que seria esse junho de 2013, mas vai acentuando, né, a crise política, ela vai se acentuando, principalmente pós 2013, né, essa questão própria governabilidade da Dilma Rousseff vai ser influenciada diante dessa conjuntura de junho de 2013, né? E várias questões vão se mostrando na cena política. E aí a explosão dessa crise política, ela vai se dar principalmente a partir das eleições, né? A gente tem as eleições ali de 2014, onde está muito acirrado Aécio Neves e Dilma Rousseff, e aí o PSDB perde essas eleições, né? A Dilma consegue ganhar com uma margem muito pouca, muito pequena de votos, né? Mas ela consegue ganhar. E já assume em 2015 num contexto de muita dificuldade, num contexto onde o próprio Aécio não aceita essa perda, né? O PSDB começa a se organizar e se mobilizar, a própria direita também começa a se mobilizar, essa não aceitação pelo resultado das urnas eleitorais, né, em 2014. Então Dilma assume em 2015 com uma série de dificuldades e também, a partir disso, começa a repensar como é que a gestão burocrática se daria nesse contexto de crise política, né, se inflando, né, naquele momento bem significativa, né? Então começa a trocar alguns cargos, tentativas de rebaixamento de algumas secretarias, né, de incluir algumas secretarias, o caso próprio da Secretaria da Economia Solidária, que é uma tentativa de colocar para dentro do Ministério do Trabalho, né, junto com discussão de pequenos empreendimentos, a própria discussão a própria Secretaria de Juventude, a Secretaria das Mulheres, a CEPIR, né, Secretaria da Igualdade Racial, enfim, tentativas de agrupar essas secretarias. Há uma tentativa de reorganização e que isso vai acabar distanciando a militância, né? Os movimentos sociais vão ser muito críticos nesse momento do governo Dilma, em 2015, a essa postura mais gerencial, né, da Dilma, né? Uma postura mais gerencial. Então,
a gente tem ali vários conflitos, né, que vão desencadear, como vocês sabem, no golpe de 2016, né? Não vou entrar também nos detalhes, isso aí é uma longa e complexa análise política e precisaria de um tempo maior para a gente estar discutindo isso, mas culmina em 2016, né, com o golpe, onde Dilma é deposta em agosto de 2016 e assume imediatamente, né, acaba assumindo o seu vice, que é o Michel Temer. Quando Michel Temer assume, né, a pauta conservadora vai se impondo na cena política, né? A gente viu aí uma série de políticas que vão sendo desmontadas, desestruturadas, e com isso a gente tem inclusive o fim do próprio MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, né? Acaba sendo convertido para uma secretaria, ou seja, o que isso demarca, né? Demarca o fim da prioridade da agricultura familiar no governo Temer, né? No governo do então, né, ex-vice-presidente Michel Temer, que acaba então colocando e demarcando qual é o papel da agricultura familiar, né? Não tem mais um papel central dentro do governo, né? Não é mais um ator estratégico no processo de desenvolvimento do Brasil, né? Quais seriam nesse campo do rural, o que seria estratégico? O agronegócio, né? Então, o Temer, ele acaba assumindo que o agronegócio é o que vai fazer, né, que vai desenvolver o país, né, vai possibilitar o crescimento do PIB, crescimento econômico, né, vai possibilitar as grandes internacionalizações, exportações, as relações entre vários países a partir da venda desses produtos do agronegócio, né. Ou seja, então você começa a perceber nesse contexto o sumiço das ações para a agricultura familiar, né? Não tem mais orçamento, a inviabilização de qualquer tipo de política pública, né? Aquelas políticas públicas que no contexto anterior dos governos petistas estavam no seu auge, né? Principalmente o programa Territórios da Cidadania, as políticas que o assessorava esse programa, né? O PAA, um pouco aquilo que a gente já viu, o PAA, que é o Programa de Aquisição de Alimentos, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, o PENAI, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Tudo isso vai sendo reduzido, né? O seu orçamento vai tendo cortes no orçamento dessas políticas, para justamente mostrar que a pauta prioritária não é a agricultura familiar, né? Não é as estratégias de sobrevivência, não é a discussão sobre segurança alimentar e nutricional, não é a discussão sobre a agroecologia, não é a discussão sobre mulheres rurais, juventude rural. Tudo isso vai sendo pormenorizado, vai sendo diminuído dentro desse contexto. Até que a gente chega no Bolsonaro e em 2018, quando ele ganha as eleições em 2018, a primeira coisa que ele faz, né, em 2019, é extinguir o Conselho Nacional de Segurança Alimentar. O Conselho Nacional de Segurança Alimentar, ele teve a sua primeira versão em 93, uma demanda muito forte da sociedade civil, acho que eu já comentei isso com vocês, né? Uma demanda muito forte, ele surge a partir de uma demanda da sociedade civil. A gente tinha ali os comitês contra a fome, né, do Betinho lá de 1990, nos anos 90, 93, a gente tinha vários comitês em vários municípios do Brasil todo discutindo essa questão da fome, né, os comitês Ação da Cidadania contra a Miséria, a Fome pela Vida. E dentro desses comitês já se pautava a discussão da segurança alimentar, que não era só a questão da fome, mas é a qualidade, a questão de como esses alimentos eram produzidos e como esses alimentos são distribuídos, né? Então abrange muito mais do que uma discussão simplesmente de fome, né? De não acesso a alimentos, mas de que tipo de alimentos a gente está falando e quem tem possibilidade de acessar esses alimentos. Então, a extinção do CONSEA é um marco crucial, né, de perda de direitos no contexto da agricultura familiar, né? Quando a gente está falando da agricultura familiar, a gente está falando de um conjunto de grupos de pessoas que vivem e sobrevivem da terra, né? Que sobrevivem da agricultura. Mesmo que façam, né? Mesmo que atuem em outras frentes, como a gente viu, né, a história da pluriatividade, que tenham outras atividades, mas são aquelas pessoas que a renda maior ainda é da agricultura familiar. Então isso vai ser um momento de bastante desmobilização, de bastante
decréscimo, né, da própria legitimidade da agricultura familiar no cenário político. Então, essa extinção do CONSEA, o CONSEA, né, como eu falei, ele estava atuando ali desde 93, ele é criado no governo Itamar ainda, o primeiro CONSEA. Quando o Fernando Henrique entra em 94, ele extingue o CONSEA porque ele cria aquele programa Comunidade Solidária, e aí ele cria uma entidade, um conselho para gerir esse programa, mas com uma característica muito assistencialista e menos de escutar demandas da sociedade civil e menos ser pautado pelas demandas dos movimentos sociais. Então isso tudo também desmobiliza as grandes entidades que lutavam e discutiam a segurança alimentar, mas ao mesmo tempo, mesmo que ele tenha sido destituído em 94 no governo federal, os estados e municípios continuaram fazendo essa discussão no âmbito da sociedade civil, com muita força. E aí, obviamente, quando tem toda aquela possibilidade da eleição do Lula em 2002, há todo um diálogo pré-candidatura do Lula, né? um diálogo para a própria construção programática do governo Lula. E no processo de transição tem todas as várias entidades que vão participar desse processo de transição de governo, né, entre a FHC e Lula. E em 2003 eles, né, conseguem pautar que o CONSEA vai ser novamente reinstalado no âmbito da presidência da República, né, no âmbito ligado direto à presidência da República, com tendo caráter consultivo, mas de aconselhamento ao governo Lula. Então, o Lula ele tinha muita simpatia pelo CONSEA, por essas discussões da segurança alimentar, tanto é que o próprio programa Fome Zero ele nasce nessa interseção dessas discussões com a fome. Então, a extinção do CONSEA vai demarcar esse distanciamento, né, essa perda da legitimidade da agricultura familiar no cenário político. Então essas crises elas vão sendo subsequentes, né, elas vão acontecendo a todo modo, e os grupos eles vão reivindicando, eles obviamente, né, a gente tem todo um período aí do governo Lula de acesso a uma série de políticas públicas, então os grupos vão permanecer fortes nas suas comunidades, nos seus territórios, mesmo com a extinção desse CONSEA. Mas a gente está, né, lidando com essa crise que a gente pode chamar de uma crise política. Além disso, a gente tem uma agenda também muito forte no governo Bolsonaro de desmatamento, né? Então, várias questões aí né, do desmatamento, elas vão se apresentar muito fortemente, né? E tem textos e pesquisas que vão mostrar um pouco isso. E uma outra agenda que vai se posicionar muito fortemente é a liberação dos agrotóxicos, né? Agrotóxicos que já há mais de décadas que são banidos da Europa, dos Estados Unidos, eles vão ser flexibilizados aqui no Brasil, né? Então a gente tem uma conjuntura, a gente passa por uma conjuntura e as pesquisadoras vão mostrar isso, de muitas crises, um cenário muito não propício às temáticas da agricultura familiar, um cenário não propício às temáticas do meio ambiente, um cenário não propício às temáticas da segurança alimentar, né? Então a gente tem totalmente, né, esse estágio o não fazer, né? A escolha do não fazer pelos agricultores familiares, pelo meio ambiente. E essa pauta, ela vai sendo, né, cada vez mais aumentada no sentido de que vamos trabalhar em prol do agronegócio. E, inclusive, quando o Bolsonaro entra, um dos primeiros discursos que ele faz para a mídia, ele coloca assim, falando para a bancada ruralista, né, que tem representantes ali do agronegócio, de grandes empresários rurais, ele vira e fala assim, esse governo vai ser para vocês. Ou seja, então, declaradamente e anunciadamente, ele já sinaliza que o governo vai ser voltado para o agronegócio e sem chance para a agricultura familiar. Lembre-se que quando estava tendo essa live, tinha sido aprovado na Câmara a liberação de um recurso emergencial para garantir a compra de produtos um PL, né, um projeto de lei que estava sendo votado, né, e aí passou por aprovação na Câmara, depois passou por aprovação no Senado, para garantir a compra, nesse contexto de pandemia, dos produtos da agricultura familiar, a compra pelo Estado, aumentar os recursos tipo uma perna do PAA, do Programa de Aquisição de Alimentos, né? Garantir que esses
que esse recurso fosse repassado para os agricultores familiares, já que eles não tiveram acesso ao benefício emergencial, aos R$600, né? Os agricultores familiares não tiveram acesso a esse benefício. Então, ou seja, numa situação drástica. Quando chega para a aprovação do Bolsonaro, o que ele faz? Veta quase tudo, né? Ou seja, foi agora, recentemente, deve ter uns 15 dias atrás, só dependia do presidente assinar, ok, né, liberando esses recursos para a compra dos produtos da agricultura familiar, para que eles conseguissem vender, uma vez que não estavam tendo possibilidade de vender seus produtos em feiras, por conta da aglomeração, não estava tendo possibilidades, né, de fazer outros tipos de acesso ao mercado, Ceasas, o próprio Secafes aqui em Natal fechado. Para quem é que esse pessoal estava vendendo, né? Teria possibilidade de estar vendendo seus produtos. Então, o governo, na figura do presidente, ele veta essa possibilidade de compra dos produtos da agricultura familiar pelo Estado. Então, isso foi um banho de água fria em toda a mobilização feita. Obviamente que essa campanha continua, né, muito forte, tem várias entidades aí que estão recorrendo, né, estão tentando rever essa situação, mas é um fator que acabou, né, desmobilizando e não levando em consideração as dificuldades da agricultura familiar. Então, nesse contexto, a gente está falando dessa crise, né, dessa crise política e essa crise sanitária. Quando chega a pandemia, né, e voltando um pouco antes dessa tentativa dessa aprovação desse PL, mas quando, diante de todo esse histórico de desconstrução a partir de 2016, principalmente, das políticas públicas direcionadas à agricultura familiar, quando chega esse momento da pandemia, né, finalzinho ali de fevereiro, início de março, a gente já está num contexto total de desgaste estrutural, né? A situação está totalmente desgastada no que eu falo para a agricultura familiar, estruturalmente, né? Ou seja, então, quando chega essa pandemia, acaba evidenciando a necessidade das políticas públicas, né? É um momento em que evidencia uma série de necessidades, inclusive de políticas, se a gente for pensar no próprio contexto urbano, né? Quem é que acessou, para além das fraudes, do acesso ao auxílio o auxílio de benefício de R$600, mas várias pessoas informais acessaram, né, tiveram direito de acessar esses R$600, mostrando que a nossa sociedade, a questão do trabalho é muito mais frágil do que a gente imagina. Então, imagina isso, né, no contexto da agricultura familiar, no contexto rural, como que isso pesou, como é que essa pandemia então, né, evidenciou com muita força a necessidade de políticas públicas, ou seja, a necessidade de intervenção do Estado nas comunidades, nos grupos vulneráveis da sociedade, né? Como que a gente pensa a agricultura familiar, as comunidades tradicionais, os indígenas, os grupos indígenas, né? Como que a gente pensa os grupos vulneráveis, os grupos de trabalhadores informais, ou seja, precisa ter um Estado forte, um Estado que auxilie, né? Um Estado que realmente se preocupe em elaborar políticas públicas para esses setores. Então, tudo isso, né, vai sendo marcado e demarcado dentro desse processo, desse padrão de relacionamento entre Estado e sociedade, né? Se a gente tinha ali no governo Lula um processo de tentativa de articulação e cooperação maior entre as representações dos movimentos sociais e a burocracia estatal, né? A possibilidade de que os movimentos sociais pautassem políticas públicas, a possibilidade que tinha de interação entre militantes, né, dos movimentos sociais e os próprios ministros, os militantes para dentro dos ministérios, muitas secretarias, principalmente essas secretarias que eu falei, né, de juventude, igualdade racial, economia solidária, das mulheres, tiveram como cabeça-chave militantes, né, pessoas que tinham uma trajetória de militância nessas temáticas. E tudo isso se altera em 2016, né? Você tem uma extinção, né, uma exoneração de várias pessoas, de vários militantes, né? Outros militantes que também pedem para sair nessa conjuntura de golpe, não iriam, segundo as falas, não iriam compactuar com o golpe
de 2016, então você tem uma alteração nesse padrão entre Estado e sociedade, né, entre movimentos e Estado. E isso vai se refletir na própria relação que os próprios movimentos sociais tinham com o Estado, né? Eles tinham, como eu falei, essa relação de trânsito, né? Havia esse trânsito institucional entre movimentos sociais e Estado, os movimentos rurais, o MST, os movimentos atingidos por barragens, os movimentos em prol das comunidades quilombolas, enfim, todos esses os próprios sindicatos rurais, a CONTAG, né, a FETRAF, tinham um acesso muito mais flexível, né? O Estado era permeável nos governos petistas, havia uma possibilidade de diálogo, e isso vai se alterar em 2016, onde os movimentos eles começam a fazer frente, né? Eles a gente vai ter um processo de confronto político entre os movimentos sociais e o Estado, né? E o que nesse processo, né? Que não é de todo o pior dos cenários, porque o que acontece nesse processo também, e aí vários autores e pesquisadores vão falar disso, e nessa live as meninas também falam disso, que é a retomada do ativismo nas bases, né? A retomada da militância e da mobilização nas bases. E nesse contexto de pandemia, isso também se acentua, né? Há uma grande mobilização sendo feita pelo MST, pelos sindicatos, pelos grupos que foram sendo formados nos contextos do governo Lula, né? Grupos principalmente do meio rural, juventude rural, as mulheres. Isso não se acaba, mesmo não tendo o apoio do Estado, esses grupos eles continuam se mobilizando, né, como atores políticos importantes do meio rural e que continuam se mobilizando para retomar, inclusive fazer diálogo com a base, com aquelas pessoas, com aqueles grupos que não havia, né, não estava sendo feito muito esse diálogo no contexto anterior, porque eles estavam preocupados em ocupar o Estado nos governos Lula. Eles vão retomar nesse contexto mais autoritário e conservador, eles vão retomar para suas bases, tentando agregar e mobilizar muito mais pessoas, da importância do associativismo, da importância do cooperativismo, da importância de se posicionar politicamente para tentar alterar determinadas situações. Então a gente está passando por esse processo nesse momento, né? Eu venho acompanhando alguns grupos, eu faço parte de algumas redes, principalmente da rede de colegiados, de retomada dos colegiados territoriais, e tem sido feita uma grande mobilização, principalmente a nível estadual, né, municipal. As entidades elas estão se mobilizando nos territórios locais para poder se articular e poder pautar novas possibilidades, né, de políticas públicas, confrontar o Estado mesmo, sensibilizar vereadores, deputados e os deputados estaduais, federais, os senadores, e na tentativa de pautar políticas que sejam específicas para o meio rural, né? Que retratem e retomem o dinamismo que estava acontecendo nos contextos dos governos petistas, principalmente com a política territorial, dos territórios rurais, né? E nesse acompanhamento que eu tenho feito aqui no RN, principalmente, né? Obviamente que a gente tem um fator positivo, que é a própria eleição da governadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Isso vai ajudar a gente a ter possibilidade de avançar em políticas estaduais, né? Mas eu vejo que está acontecendo uma mobilização em todos os estados da retomada dessas políticas, desses colegiados territoriais, né? Porque, como eu falei em alguma das aulas, a política territorial do Programa Territórios da Cidadania, ela indicava, né, ela solicitava que cada território deveria criar um colegiado territorial, um espaço de discussão de diversos atores da sociedade, junto com prefeitos, secretários de agricultura, de educação, enfim, era um grande espaço de diálogo para a construção de políticas territoriais. E isso, né, foi muito efervescente nos anos 2000, e deixou um legado, que é esse legado, né, que vai sustentar essa possibilidade de mobilização dos grupos, né? E aí junto, né, a FETRAF, junto a CONTAG, junto ao MST, a Pastoral da Juventude Rural, os grupos de mulheres, a Marcha Mundial de Mulheres, né? Enfim, os grupos tradicionais, os quilombola, né? Você vai ter uma série de entidades que vão se mobilizar e estão se mobilizando nesse momento
para tentar enfrentar esse governo, né, autoritário e conservador que a gente está vivenciando e que não tem perspectivas de olhar para a agricultura familiar. Então, há essa retomada das bases, ela é importante nesse momento. E aqui no Rio Grande do Norte ela tem feito a gente tem conseguido e alcançado feito várias discussões para tentar pautar no governo estadual uma política de desenvolvimento territorial, né? Que essa política não se perca, mesmo ela não existindo mais no contexto federal, que o Estado ele paute as suas políticas públicas a partir dessa configuração dos territórios rurais. Então eu tenho acompanhado, né? A gente está, inclusive, vai acontecer um seminário no final de setembro sobre a política estadual de desenvolvimento territorial. A gente está acompanhando a formatação, né, enquanto UFRN, desse seminário. Mas várias coisas acontecendo, né? E eu acho que isso é importante a gente ressaltar quando a gente está falando de atores do meio rural, que são esses atores que estão retomando a discussão, né? E garantindo, inclusive, a sobrevivência de muitas famílias, inclusive do meio urbano, né? O próprio MST garantindo aí a distribuição de cestas básicas, né? Mas grupos e associações e cooperativas da agricultura familiar também que estão disponibilizando cestas básicas, que estão se mobilizando e se mexendo num movimento solidário, né? Num movimento de tentativa de fazer com que as pessoas não morram de fome, né? Que as pessoas consigam minimamente sobreviver. E aí tem alguns exemplos, né? Na live as meninas colocam alguns exemplos, o mutirão da esperança camponesa, né? Enfim, tem a própria Via Camponesa também, que é uma rede de movimentação do campesinato, que engloba grupos da América Latina. Ela tem uma ligação muito forte com o MST. Então a gente tem vários caminhos aí de reconstrução e reconstituição dessas grandes mobilizações. Nesse contexto, obviamente, não há protestos de rua, né? Mas a gente tem visto vários protestos e denúncias sendo feitas nas lives, né? Denúncias sendo feitas online. Tem várias lives que eu tenho acompanhado onde tem caráter de denúncia mesmo, né? E inclusive conseguindo agregar muitas pessoas assistindo. Então acho que isso é importante para a gente colocar, né? Como que a gente também pós-pandemia pode pensar, trazer essas pessoas para lutar em prol dessas causas, né? E diante disso a gente pode entender que a gente tem uma nova configuração de forças, né? Que desses movimentos que vão se articular nacionalmente, né? E aí, por exemplo, a Articulação Nacional de Agroecologia, a CONTAG, o Fórum Brasileiro de Segurança Alimentar, o MST, vários grupos que não deixaram de se mobilizar mesmo diante dessas crises políticas e dessa crise sanitária, né? E isso é muito importante da gente ressaltar, porque é para dar um pouco de esperança também, né? Então, o que a gente, né, eu acho que a grande questão é colocar como que essa luta ela pode ser mais sistemática, mais organizada e mais ampla, né, e como é que a gente pode abranger mais pessoas, tá? Nessas disputas, né, a gente tem uma série de desafios, né, de como pensar também em sensibilizar, em mobilizar, enfim, né? E ressaltar, eu acho que é importante ressaltar dentro desses novos atores que a gente está trabalhando, a própria articulação da juventude rural, que vai se tornando um ator importante a partir principalmente dos anos 2000, né? A gente tem uma retomada ali nos anos 60, 60, 70 ali da juventude, mas mais associada à juventude estudantil, né? Os movimentos estudantis, a UNE, que vai fazer frente diante da ditadura militar daquele período, mas a juventude mesmo, ela vai se... né, as juventudes, no caso, a juventude mais diversificada, ela vai se... aparecer no cenário político a partir principalmente dos anos 90, quando ela torna-se realmente um ator político, onde o Estado também vai garantir algumas políticas públicas e também as pesquisas acadêmicas, né, vão demonstrar essa categoria juventude como uma categoria analítica, uma categoria política e uma categoria que merece ser estudada. Então, a própria juventude rural, ela também, né, vai
pouco, né, se apropriando das discussões da juventude de maneira geral e vai se mobilizando e se organizando nessa conjuntura ali de final dos anos 90 e anos 2000. Obviamente que a juventude rural, ela está casada também com a discussão das próprias políticas públicas para a agricultura familiar, né? A gente tem todo um boom ali nos anos 2000, como eu falei, de políticas voltadas para a agricultura familiar, e os jovens, eles também vão se aproveitando dessas políticas e vão se mobilizando também em torno de algumas questões específicas, né? E aí, a gente também tem o papel das conferências nacionais de juventude, né? O próprio MDA, Ministério do Desenvolvimento Agrário, ali nos anos 2000, que vai também pautar uma série de políticas específicas para a juventude, assim também como para as mulheres rurais. Então você tem uma combinação de fatores que vão fazer com que tanto a juventude quanto as mulheres, elas vão tendo uma centralidade na discussão na discussão no meio rural, né? A juventude, ela vai se apropriando desse debate, ela vai pautando uma série de questões, não esquece de pautar a questão da reforma agrária, mas também pauta questões específicas de juventude, né? Questão cultural, né? As questões de acesso à cultura, as questões de acesso à tecnologia, a questão da educação, muito pautada desde a primeira Conferência Nacional de Juventude, que foi em 2008, a Juventude Rural pauta a necessidade de acesso à educação, principalmente ensino superior. A juventude, né, também vai pautar na próxima Conferência Nacional 2011, depois a última em 2015, muitas questões, né, várias prioridades. Inclusive dentro das prioridades de 2015 da conferência, a juventude rural, ela fica com a segunda, né, ela pauta a segunda prioridade, né, a primeira prioridade, se não me engano, está relacionada com o movimento negro, né, a juventude negra, mas a segunda prioridade é uma demanda da juventude rural, né, relacionada à questão da educação para o meio rural, enfim. Então tudo isso vai mostrando que novos atores vão se articulando no meio rural, mas que também dependem, essa articulação toda não vem simplesmente da base, né? Mas ela também depende de uma expressão do próprio Estado, ela depende também de uma sinalização do Estado enquanto provedor de políticas públicas, enquanto provedor de possibilidades de reconstrução do processo de desenvolvimento rural, territorial, né, desenvolvimento do Brasil. Então esses atores, eles vão se aproximando e se destacando nesse cenário. As mulheres, uma série de grupos de mulheres, né, que vão se constituindo a partir de outros grupos, de grandes redes também, né, não estou falando que acontece isso só aqui no Brasil, mas vão se apropriando também das pautas feministas, do movimento feminista, e vão pautando questões aqui no meio rural a partir das dinâmicas dessas mulheres, né, de como elas trabalham e no meio rural, e não é só uma ajuda, né, não é aquilo que o senso comum vai falar que a mulher que ajuda o marido no roçado, não é mais isso, né, uma outra discussão, é uma disputa em torno da questão do trabalho, né? O trabalho feminino tem que ser enxergado, ele tem que ser visualizado, ele tem que ser publicizado, né? Porque inclusive gera uma sobrecarga de trabalho das mulheres que a gente, né, a gente está cansado de saber, né? As mulheres fazem 3 turnos e ao mesmo tempo vai de manhã pro roçado, mas depois alimenta o filho, leva o filho para a escola, volta, tem que fazer o almoço e aí vai lidar com a horta, enfim. Então, essa força e essa articulação das mulheres no campo também vai se apresentar muito fortemente nesse contexto atual, né? E aí isso vai sinalizar também a própria discussão da alimentação, né? E eu acho que essa é uma grande chave para a gente retomar as mobilizações na pós-pandemia, né? A importância da alimentação nesse contexto, né? Ou seja, essa alimentação, ela vai se transformar num eixo importante da luta atual dos movimentos sociais. A importância dessa alimentação e, relacionado a isso, a importância da segurança alimentar, a importância da agroecologia, né? Então, eu acho que num cenário geral, os textos, eles vão, obviamente, que tanto o Arilson quanto o Everton Piccolotto, eles estão trabalhando com a discussão do sindicalismo, né, uma discussão mais específica dos sindicatos rurais, mas que não deixa de trazer que, de maneira geral, todos esses grupos e essas organizações, elas vão estar
se mobilizando nesse contexto de pandemia, estão se mobilizando para reconstruir, reconfigurar o cenário rural atual, numa tentativa de conformar como que a gente pode pensar novas possibilidades, né? Especificamente, só um pouco trabalhando o contexto do Everton, que eu acho que é importante, todos os que eu coloquei, o do Jorge Romano é muito importante também para resgatar a questão para quem tiver interesse, né, uma questão mais internacional, mais de América Latina, né, a importância desses grupos e dessa atuação desses grupos num contexto de consolidação do Mercosul, num contexto de tentativa de internacionalização dos produtos, e o do Arilson na reconstrução e reconfiguração do sindicalismo rural e da importância desses, como esses sindicatos rurais eles foram importantes para sustentar isso que a gente tem hoje. O do Everton, ele também vai falar, né, desses atores, né, específicos aí na construção da categoria agricultura familiar, ou seja, como que também os sindicatos eles foram importantes para pautar esse debate desse conceito da agricultura, o que é agricultura familiar, né? Então, você tem aí alguns atores, assim como qualquer tipo de categoria, né? Quem são os atores que vão estar pautando essa categoria? E no caso da agricultura familiar, o Everton vai mostrar muito claramente que a gente tem dois grandes atores que vão pautar o que seria esse agricultor familiar, né? A gente tem, por um lado, um debate acadêmico que vai sendo pautado e fortemente dentro da academia, aqueles pesquisadores que vinham trabalhando com a discussão de campesinato, de pequena produção, etc., vão começar a fazer essa discussão, mas, ao mesmo tempo, a gente tem também alguns atores envolvidos no sindicalismo rural, né? A CONTAG, enfim, os movimentos sociais, que vão também construindo essa categoria agricultura familiar, e que tudo isso também vai ser pautado dentro do próprio Estado, né? Quando o governo cria o PRONAF, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, né? Ele já declara que esse é um conceito, é uma categoria que precisamos, né, trabalhar a partir dessa categoria que já está sendo disputada, definida no âmbito da sociedade, na academia, e a gente também precisa levar em consideração. E aí vai pautar o sentido mais normativo dessa categoria agricultura familiar, né? Mostrando o que é essa categoria. E a gente tem lá, né? Se vocês pegarem o PRONAF, a lei do PRONAF vai definir, né? Tem que ter até quem são esses agricultores, quem são essas pessoas que podem ser chamadas de agricultores familiares. São aquela família onde o trabalho agrícola é feito pela família, basicamente, pode no máximo contratar, se não me engano, 2 empregados, tem no máximo 4, eles têm, né, de propriedade, no máximo 4 módulos fiscais, a renda é proveniente da agricultura, né, enfim, então tem alguns parâmetros ali que vão categorizar o que a gente está entendendo enquanto agricultura familiar. Tem todo um debate acadêmico feito por Delma Peçanha Neves, Sérgio Schneider, a Ricardo Abramovaz, a Elida Veiga, todos esses autores também vão pautar, Maria Nazaré Vanderlei, o que é essa categoria agricultura familiar, né? Por que não mais falar de campesinato? Enfim, tem todo um debate sobre isso, e o próprio sindicalismo e movimentos sociais, que também vão disputar essa categoria, vão falar, não, vamos também entrar nessa seara e vamos discutir o que é agricultura familiar, né? Então há todo um reconhecimento dessa categoria agricultura familiar, né? E da sua importância, né? E quem é que vai representar essa categoria. E aí, nesse sentido, a gente tem as representações, como eu falei, a CONTAG, a FETRAF, né? Que vão sendo legitimadas ao longo do contexto histórico como entidades representativas da categoria agricultura familiar, né? Então a gente também vê um reconhecimento institucional a partir da criação de políticas públicas, né? Não só o PRONAF, mas todas aquelas outras que a gente já falou, e alguns adjetivos que vão positivamente tentando mostrar ao contrário daquilo que a gente entendia como campesinato, que era tido pelo senso comum como atrasado, não queria saber da modernização, que era ineficiente, que não era sustentável, enfim, quando a gente vai olhar para essa categoria agricultura familiar, como ela vai sendo construída, principalmente pelos movimentos sociais, a gente vai
vendo que vários adjetivos positivos vão tentando ser acoplados a essa categoria, como é uma categoria mais, né, mais moderna, eficiente, sustentável, solidária, está relacionada com a produção de alimentos, né? Ou seja, então essa construção dessa categoria agricultura familiar, ela vai depender desses vários atores, como eu falei, né? Por isso a importância da gente estar estudando esses atores no meio rural, né? Ela vai ser essa categoria, agricultura familiar, vai ser resultado dessa construção política e de sentidos realizados nos embates travados num campo de forças. Obviamente que, como a gente sabe, não é não há um consenso, né, generalizado sobre o que se entende como categoria agricultura familiar. A categoria agricultura familiar, né? Não mais ou menos a gente consegue identificar e definir, mas muitos grupos ficam de fora dessa categoria que eu falo do formal vinda do Estado, né? Daquela formalidade de até 4 módulos. E se o cara tiver 4,5, né? Ele não vai ser encaixado em agricultura familiar, mesmo tendo todas as outras características. Então é uma disputa muito grande, né? Há um conflito